Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais polêmicas e, vamos dizer, fascinantes do esoterismo, A Conversão de Beelzebub. A proposta do livro é chocante. E se o maior de todos os demônios pudesse se arrepender e encontrar o caminho de volta para a luz? Pois é, vamos explorar essa jornada. O livro já começa com essa frase, que basicamente vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente acredita. A ideia aqui é que a verdadeira virtude não vem de uma pureza intocada, mas sim da superação da maior queda possível. É quase uma defesa da redenção, justamente para os pecadores mais profundos. Então a gente vai acompanhar a história que o livro nos conta, a jornada do próprio Beelzebub, o príncipe dos demônios. A narrativa descreve o caminho dele de volta, o que desafia aquela ideia de que a condenação é necessariamente para sempre. Bom, a primeira parte foca exatamente nisso, no personagem central dessa saga espiritual. Quem era Beelzebub antes de cair e como, segundo o autor, ele começa esse caminho de volta. O livro detalha a ascensão de Beelzebub ao poder dentro do que ele chama de Loja Negra, que seria a hierarquia das forças das trevas. Mas aí vem o ponto de virada, o momento em que ele supostamente percebe seus erros e decide buscar a redenção. É uma história que questiona a própria ideia de que o inferno é uma via de mão única. Certo, mas para a gente conseguir entender essa jornada de redenção, primeiro a gente precisa sacar qual é a visão de mundo do autor. O livro apresenta uma luta cósmica, sabe, entre duas forças, dois caminhos que definem o destino da alma. No centro de tudo, então, está essa ideia de dois caminhos que são opostos. De um lado tem o teurgo, que pratica a tal da magia branca. O objetivo dele é se conectar com a sua essência divina, que o autor chama de íntimo. Do outro lado, tem o necromante, da magia negra, que fortalece o guardião do umbral. E esse guardião seria uma representação do nosso ego, dos nossos instintos e paixões mais primitivas. Tá, e como é que essa batalha entre os dois caminhos aparece no nosso mundo, no dia a dia? Agora a gente vai ver o diagnóstico que o autor faz do que ele considera a doença espiritual da nossa sociedade moderna. De acordo com o livro, a nossa civilização encontrou um novo deus, o bezerro de ouro, ou seja, o dinheiro. Ele teria se tornado a maior de todas as ambições, a solução para tudo, e todo mundo, querendo ou não, acaba adorando ele. O autor usa essa analogia bíblica que é fortíssima para reforçar o argumento dele. É como se, da mesma forma que os israelitas, lá no deserto, a humanidade moderna tivesse virado as costas para o divino para adorar uma coisa que ela mesma criou, a riqueza material. E essa idolatria toda, segundo o livro, tem um preço bem alto. O conforto material nos tornaria medrosos, com receio de viver e até de morrer. A gente se afasta da natureza e passa a acreditar que a felicidade pode ser comprada, trocando a paz de espírito por prazeres que vêm e vão, e que, no fim das contas, só trazem cansaço. Então, se esse é o diagnóstico, qual seria a cura? O livro não só aponta o problema, ele oferece o que o autor acredita ser a única solução para essa degeneração espiritual. E aqui, no coração da solução, está a ideia mais polêmica de todas, a magia sexual. É fundamental entender que para o autor não se trata de prazer, mas de transmutação. A energia sexual é vista como a força criadora mais poderosa do universo. A magia branca canaliza essa energia para cima, para o despertar espiritual. Já a magia negra a desperdiça para baixo, alimentando o ego e a degeneração. Esse caminho de regeneração, então, é apresentado em 3 passos bem diretos. O primeiro é rejeitar o materialismo, o segundo é a prática da castidade científica, que, no contexto do livro, significa aprender a transmutar a energia sexual sem desperdiçá-la. E o terceiro passo é o grande objetivo de todo o processo, despertar o íntimo, a nossa centelha divina. Mas quem é a pessoa que traz essa mensagem? O autor não se vê apenas como um professor ou um escritor. Ele se coloca como uma figura central, quase profética nessa história toda. E é aqui que o autor faz a sua afirmação mais ousada, sem rodeios. Ele se declara o grande avatar de Aquário, uma espécie de figura messiânica com a missão de dar início a uma nova era para a humanidade. E olha, não se trata de uma missão pacífica. O livro ataca diretamente outras escolas esotéricas, como a Amorque e a Teosofia, acusando-as de praticar magia negra. O autor chega a afirmar que travou uma guerra no plano astral contra essas forças para, assim, conseguir abrir caminho para sua mensagem. Finalmente, a gente chega na conclusão do livro. E aqui, a visão se torna bem apocalíptica, apresentando uma escolha final e muito urgente para a humanidade.
A avaliação final do autor é devastadora. Ele declara que a evolução humana fracassou. Segundo ele, bilhões de almas aqui na Terra já estariam perdidas, marcadas como demônios. A salvação, nesse cenário, seria para uma minoria muito, muito pequena. Isso nos leva de volta ao começo. Se a humanidade está tão caída, e se até mesmo o príncipe dos demônios conseguiu se arrepender, será que existe alguma esperança de redenção para o mundo inteiro? O livro termina com uma dedicatória, no mínimo, surpreendente. Não é um chamado para os santos ou para os puros, mas para os grandes pecadores arrependidos. É neles que o autor aposta tudo para a criação de uma futura raça de deuses. A obra se encerra com uma pergunta no ar: será que para alcançar o céu é preciso primeiro conhecer as profundezas do inferno?